Se você luta com emoções difíceis, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas se sentem tristes, preocupadas, estressadas, seja por uma doença como a depressão ou transtornos de ansiedade, ou simplesmente por lidar com problemas comuns da vida diária. As emoções são parte natural, saudável do ser humano. A verdadeira forma como a gente lida com elas é o que vira o jogo, o que indica a nossa capacidade de felicidade, de amor e de alegria. Não existe emoção ruim, mas se você está sentindo muita tristeza, raiva, ansiedade ou algumas emoções que te incomodam, é importante encontrar equilíbrio. No episódio de hoje, eu vou te dar dica de livro, de ferramenta, de práticas para te ajudar a não acreditar em tudo que você sente, conseguir virar o jogo das emoções e desenvolver muito mais inteligência emocional. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, mentora de carreira e estou aqui para compartilhar com você conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre saúde mental. A ideia é te ajudar a crescer com ferramentas práticas da psicologia. Hoje estou usando como base o livro Não Acredite em Tudo o que Você Sente, do autor Robert Lurie. Ele é um renomado autor, presidente da Associação Internacional de Terapia Cognitiva em Nova York e tem vários livros publicados. Estou usando ele como base porque é um dos livros que eu uso para os meus atendimentos. Então vamos lá. Primeiro, o que são as emoções? Muitas pessoas não sabem diferenciar as emoções dos pensamentos. As emoções são sentimentos que têm significados para nós. Então, exemplos de emoções são tristeza, ansiedade, solidão, raiva, desesperança, medo, impaciência, vergonha, mágoa, ciúme, amor, ódio, tudo isso são emoções. E os pensamentos? Os pensamentos são aquelas vozes que ficam na nossa cabeça dizendo coisas como, gerando as emoções negativas, como você é um perdedor, você não consegue nada, nada dá certo para você, ou coisas do tipo, vai dar tudo errado, não cai nessa, é arriscado demais. São pensamentos. Ou pensamentos que geram emoções positivas, como vai dar tudo certo, você é capaz, você consegue. Então, de um modo geral, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, mas o contrário também acontece. As nossas emoções, elas também geram pensamentos. Então, a gente tem aí uma interseção entre emoções, sentimentos, pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, tudo junto, tudo misturado, porque o que a gente sente, aquelas são as emoções que a gente sente, tem a ver com os pensamentos que passam pela nossa cabeça. Então, o primeiro passo é você conseguir nomear e atribuir significado para aquilo que você está sentindo. Muita gente não sabe o que está sentindo. Então, por exemplo, uma pessoa tem um sentimento de solidão e aquele sentimento gera um pensamento como, eu vou ser sempre sozinho. E aquilo gera um outro sentimento como desesperança, desânimo, Então perceba que você precisa entender quais são os pensamentos que estão gerando essas emoções que você está sentindo hoje. Uma das coisas que eu indico para os meus clientes é o registro diário de pensamentos. Você tem um caderno para todos os dias você anotar quais são os pensamentos que você sente e quais são as emoções que você sente. Então você tem um diário emocional. Por exemplo, às 9 horas da manhã eu estava me sentindo desanimado, estava me sentindo triste e observei que o que estava passando pela minha cabeça é que eu não ia dar conta, que o feedback na empresa ia ser negativo, eu estava com medo daquele feedback, sofrendo por antecipação. E isso me gerou muita ansiedade. Então, é importante você saber nomear esses sentimentos e saber o que gera esses sentimentos em você. Esse é o grande segredo para a inteligência emocional. Uma outra coisa que o autor sugere para a gente também é que cada emoção que a gente sente, ela tem 5 partes. Ela carrega dentro dela sensações, que são aquilo que a gente sente no corpo, as nossas crenças, que é aquilo que a gente acredita, que vem enraizado na forma como a gente foi criado, a forma como a gente assimila cultura, família, mundo,
né? Os objetivos que a gente tem, porque se você não tem um objetivo claro, isso vai gerar emoções. Se você tem um objetivo claro, também vai gerar outro tipo de emoção, tá? Os comportamentos e as tendências nos relacionamentos, tá? Então, quando você sente raiva, por exemplo, tem certas sensações como, sei lá, coração bate mais rápido, tensão muscular, né? Sente que, assim, as suas crenças são como, essa raiva está relacionada a algo que fizeram comigo, que foi injusto que fizeram comigo, fizeram isso de propósito. Tô dando aqui um exemplo, tá? Então, qual que é o objetivo dessa raiva? Não, essa raiva tem um objetivo, por exemplo, de te proteger da injustiça. Você precisa pensar nos objetivos das suas emoções também. E os comportamentos, né? Fica agressivo, ou fica acuado, ou se fecha. Então, cada emoção vai ter 5 partes. Então, aqui eu já dei para você uma série de informações. Primeiro, você precisa nomear suas emoções, entender como os pensamentos influenciam as emoções, como as emoções influenciam os pensamentos, entender que as emoções têm 5 partes fundamentais, como elas se manifestam em você, e também definir para você aquilo que você quer mudar, né? Porque você tem aí formas disfuncionais de lidar com as emoções. Por exemplo, digamos que você, diante de uma situação, olha, eu tenho uma emoção negativa, eu tenho uma ideia de que se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser exposto, eu vou perder o emprego, né? E aí você vai precisar perceber como lida com esses pensamentos e com essas emoções. Evita situações. Eu vou aqui falar uma lista de coisas e você observa, olha, geralmente, quando eu tenho uma emoção que eu não queria sentir ou que eu não me sinto bem com ela, qual que é a estratégia, de repente, problemática ou nociva que eu estou usando, né? Evita situações, bebe álcool, come demais, usa drogas, busca a aprovação dos outros constantemente, se preocupa excessivamente com o futuro, fica ruminando os sentimentos do passado, fica se queixando, reclamando, ou fica culpando os outros, né? Se envolve em comportamento sexual de risco, se distrai muito, internet, televisão, joguinho, rede social, né? Dorme excessivamente, fugindo da vida, fica se machucando, arranca unha, fica cutucando feridas na pele, puxando o cabelo, coçando muito partes do corpo, enfim, tudo isso são estratégias disfuncionais. Então, são estratégias que vão prejudicar aquilo. Olha, você começa numa situação com medo, usa uma estratégia nociva, como ficar bebendo, usando droga, e depois se transformou em uma pessoa dependente química que gerou outros problemas mais graves para a sua saúde. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, para além de se conhecer e para além de entender o que está acontecendo no seu corpo, entender que nome você dá para essas emoções, você também precisa de uma espécie de passo a passo, que o autor chama de estratégias inteligentes para lidar com as emoções. Está aqui o pulo do gato, tá? Só essa parte já valeria comprar o livro. Inclusive, é essa a minha sugestão para você. Compre este livro. Ele tem vários espaços para você anotar, para você responder, exercícios para você fazer. E aí, para a gente finalizar esse podcast, eu vou te trazer as 6 estratégias inteligentes para lidar com suas emoções, seus desconfortos emocionais. Primeiro, o realismo emocional. Então, tem muita gente que quer, sim, ter uma vida perfeita. Seria um perfeccionismo emocional. Só que a gente precisa entender que a vida tem sua dose de realidade, né? A gente precisa entender que o rosto sorridente não acontece o tempo todo. Quando a gente fala de uma abordagem diferente, a gente fala de um realismo emocional, a gente está falando de abrir espaço para todas as emoções,
seja raiva, seja dor, seja tristeza, seja mágoa, seja ressentimento. Não tem esse negócio de emoção ruim ou emoção boa. A gente precisa abrir espaço, a gente precisa se permitir sentir e entender na nossa vida e na nossa realidade como aquela emoção se comunica com a gente, tá? Então, por exemplo, em uma situação que você vê alguém batendo em uma criança e você fica com muita raiva ao ponto de chamar a polícia, de denunciar para o conselho, de proteger aquela criança. A raiva nesse contexto foi boa. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado de falar assim, eu não gosto de sentir raiva. Todas as emoções são úteis e faz parte do processo de inteligência emocional aprender a lidar com todas elas de forma eficaz, de forma inteligente, tá? Uma segunda forma, as decepções inevitáveis. O autor ele fala assim, relacionado ao realismo emocional também está o reconhecimento de que às vezes você vai ficar decepcionado. Não tem como, às vezes terapia, autoajuda, medicação, ou você está fazendo tudo o que pode, infelizmente as coisas nem sempre saem conforme o planejado. E está tudo bem, todos somos humanos, todos cometemos erros, né? É importante você até se conectar assim, como você responde às suas próprias decepções. Quando uma pessoa te decepciona, quando uma situação não sai como você esperava, você fica arrasado, fica com uma emoção de tristeza tórrida muito tempo. Então é importante você esperar uma certa decepção, entender que está tudo bem, nem sempre as coisas vão sair como planejado. Isso vai facilitar muito a sua vida. Um terceiro ponto é o desconforto construtivo. Então pense em alguma coisa que você realizou na sua vida, alguma coisa que você fez e foi importante para você, como aprender uma habilidade, se formar em um programa, tirar sua carteira de motorista, por exemplo, ou ajudar um amigo ou um membro da família numa necessidade, ou superar um obstáculo, aprender a tocar um instrumento, né? Pensa comigo, quanto desconforto esteve envolvido no processo de adquirir essa nova habilidade. Eu tenho um cliente que está tocando sanfona. Ele começou como um hobby, falou, quero aprender a tocar sanfona, né? Quero ficar bom nesse negócio. Mas existe muito desconforto no processo, porque até ficar bom, até aprender a tocar as músicas, tem dor nas costas, dor nos braços, tem a questão de lidar com os erros do processo. Isso acontece com todos nós. Até eu ficar boa, né, em ser terapeuta, quanto desconforto foi necessário lendo à noite, estudando de madrugada, perdi fins de semana na faculdade, mas foi um desconforto construtivo. Se a gente não aprende a lidar com o desconforto, a gente também não alcança nada na vida. A gente precisa lidar com certo desconforto para crescer, desde que seja construtivo. Eu não estou falando aqui que você precisa tolerar o desconforto como um estilo de vida, como um masoquista que gosta de sofrer, nem nada disso. Estou falando que um certo desconforto faz parte do processo de crescimento. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Quarto ponto, fazer o que não quer fazer. Tem a mesma lógica do desconforto construtivo. Ninguém cresce ou tem progresso ou tem sucesso na vida fazendo só o que quer, tá? Então vamos pegar um exemplo da perda de peso. Apesar de todas as dietas e teorias que tem por aí, na verdade tudo se resume, como o autor menciona, em consumir menos calorias e queimar mais, né? E o que você está disposto a fazer para atingir esse objetivo? O que precisa ser feito? Concorda que uma série de coisas que vão surgir na lista vão ser coisas que você não quer fazer? Mas precisa ser feito se aquela é uma meta, não é assim? Então, às vezes a gente quer passar em um programa, é um programa difícil, de um mestrado, de um doutorado, então, precisa fazer apresentação em público. Nossa, eu não quero de jeito nenhum ter que apresentar em público. Mas é uma regra do programa, precisa fazer para passar. Então, ninguém consegue um alto nível de crescimento, de desenvolvimento pessoal, de avanço na vida fazendo só o que quer, tá? Sinto lhe dizer que você precisa aprender a lidar a fazer o que não quer, né? Quinto ponto é imperfeição bem-sucedida. Uma das crenças problemáticas que dificultam o nosso progresso é o pensamento que precisa ser perfeito para progredir.
Para com isso. Feito é melhor que perfeito. Então, se a gente ficar esperando também sermos os melhores, sermos os mais inteligentes, esperarmos o nível de inteligência emocional de um yogi ou de um discípulo zen budista, a gente também não vai. A gente tem que ir com o recurso que a gente tem, fazendo o melhor que a gente tem no momento e agora. Né? O que você vai fazer daqui 6 meses vai ser melhor do que você faz hoje, mas por que você fez hoje? Porque você começou de algum ponto e porque você colocou em prática, tá? O último ponto, estratégia inteligente para se desenvolver emocionalmente, é a satisfação flexível. Todos nós temos expectativas sobre o nosso relacionamento, sobre o trabalho, sobre renda, sobre o bem-estar, mas cuidado com essas expectativas, porque se você cria uma expectativa surreal, uma expectativa altíssima, é como se nada te deixasse satisfeito. Isso é importante demais, porque uma maneira de pensar sobre esse conceito é perguntar como eu me sentiria se eu mudasse a minha expectativa para estar satisfeito com o que eu já tenho hoje, nesse momento. Você consegue fazer esse exercício? Então, olha, eu quero tal carro, mas se eu fizer um ajuste de expectativa ao ponto de me sentir grato, satisfeito, feliz com o carro que eu tenho hoje, o que muda na sua inteligência emocional? O que muda na sua experiência de inteligência emocional? Não estou falando que você precisa ser aquela pessoa acomodada, tá? Mas eu estou falando para você ser grato por tudo que você tem, por tudo que você já realizou, por tudo que você está vivendo hoje. Esse nível de satisfação e ajuste de expectativa é importantíssimo. Finalizamos por aqui. Deixo para você mais uma vez o recado de comprar esse livro, Não Acredite em Tudo Que Sente, do autor Robert Lehr, da editora Artmed. É um livro fantástico, tá? Deixo para você essas reflexões e falo para você mais uma coisa. Se você sente que está difícil lidar com as suas escolhas, com as suas emoções, se sente perdido, se sente fracassado, se sente imerso em um mar de emoções ruins, procura ajuda. A terapia cognitivo-comportamental é a mais recomendada para esses casos. Combinado? Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que podem se beneficiar dele. Ouça de novo, pega caderno, anota as dicas, pratica, porque é praticando que dá resultado, ok? Me siga também nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, e até o próximo podcast. Um abraço!